Olá, você que acompanha o nosso canal Cipó Rosa do Deserto. Eu me chamo Arleide, moro aqui na zona rural de Pentecoste e cultivo rosa do deserto há 3 anos, mais ou menos. E hoje eu quero falar sobre um assunto que tem assustado muitas pessoas, né? Que cultivam suas rosas. Mas antes de eu falar sobre o assunto, eu quero pedir, se você não for inscrito no nosso canal, está vendo esse vídeo pela primeira vez, se inscreva, clique lá no sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos que nós vamos postar. E compartilhe com seus amigos, né? Porque é importante, é um assunto que todo mundo gostaria de saber. Cultivar rosa do deserto. Então, vamos lá para o nosso vídeo, né? Primeiro eu quero mostrar para vocês que a situação que assusta muitas pessoas. De repente você está ali com sua plantinha, todo dia você olha, um dia você olha e vê ela desse jeito. Murcho, Caudex murcho. Nossa, aí você fica assustado. Pronto, o que está acontecendo com a minha planta? Esse Caudex murcho desse jeito. Será que ela está com podridão? Será que ela não está se alimentando? Alguma coisa está acontecendo. Aí eu posso lhe dizer nesse momento que realmente é muito assustador, porque você cria sua plantinha, cuida da sua plantinha com o maior carinho, o maior amor, de repente você vê ela assim definhando, né? Então eu costumo comparar essa situação com aquela pessoa que se alimenta, mas continua desnutrida. O que será isso? Então nós vamos falar sobre este assunto hoje para que você possa compreender. E vou fazer uma diferença, mostrar para vocês a diferença entre Caudex murcho e podridão de raiz. Eu quero mostrar para vocês também essa situação. Isso aqui foi uma podridão que a plantinha teve, que gerou o óbito. Essa aqui já era. Então, essa plantinha não tem mais chance de recuperação. Então não tem mais jeito. Essa sim tem jeito, né? Então eu quero falar para vocês como é que você vai descobrir qual é o problema dela. Porque você fica na dúvida, ela está plantada aqui na terra. Acontece desse jeito aqui, aí você fica, meu Deus, será que ela está podre? O que está acontecendo com a minha plantinha? Aí vou dizer para vocês o procedimento, de como você vai descobrir qual é a situação dela. Então agora eu vou mostrar para vocês a situação da sua plantinha. Se é apenas um estresse hídrico, o que é isso? Estresse hídrico, uma palavra tão esquisita, é saber que a sua plantinha não está recebendo água suficiente para dela se nutrir. Porque a água é que é responsável para que ela se alimente, ela retire os nutrientes do solo, tá? A água ela é responsável por isso. São 2 situações que você vai ter que descobrir na sua planta. Pode ser uma podridão e pode ser um estresse hídrico. Vou mostrar para vocês a diferença, como você vai reconhecer essa situação na sua planta. Por isso que eu estou aqui para compartilhar esse vídeo com vocês. Primeira coisa que nós devemos observar, como está esse Caudex. Ele está mole, quando você faz essa pressãozinha, ele está mole ou ele está durinho, apenas murchinho como maracujá? Esse aqui está murchinho como maracujá, não é isso? Mas ele não está tão mole, ele tem uma certa rigidez ainda. Então isso aqui eu já vou descartar, já vou ter uma possibilidade de descartar a podridão. Segundo ponto da podridão é o Caudex fica escuro. Eu vou mostrar já para vocês uma situação de uma planta com podridão. Esse Caudex ele está bem verdinho, vocês podem observar isso. Então, diante disso aqui, eu já posso dizer, não é podridão. Então, por que a minha plantinha está com esse Caudex murcho? Eu tenho que descobrir. E aí nós vamos começar a fazer o procedimento. Antes da gente mostrar o procedimento para descobrir qual o problema dela, eu vou mostrar para vocês, vou deixar ela aqui do lado, eu vou mostrar para vocês uma situação de uma planta com podridão, para você poder reconhecer quando você tiver esses casos aí na sua casa, aí no seu plantel. Então esta é uma planta com podridão, veja bem a diferença. Na realidade, aqui não foi podridão por fungo, aqui foi podridão por bactéria. Fungo, ele fica só preto, certo? Mole, o Caudex escuro, certo? Também a bactéria, o Caudex fica escuro, você observa que ele está escuro, está mudando de coloração, porque ele tem que ficar dessa cor, verdinho, veja a diferença. E as raízes que eram brancas, elas passam a ficar escuras e começam a se desmanchar. Aqui, por exemplo, no caso que é podridão por bactéria, ela solta todo o seu Caudex e transforma-se em água. Tanto que você observa
que eu vou rasgar aqui para vocês. Depois eu vou ter que lavar minhas mãos, né? Porque é bactéria, né? Vamos botar aqui, aqui, viu, filho? Na mesa, para não misturar com o substrato. Vocês observem, olha, como é que a bactéria faz. Ela come os tecidos da planta, certo? Isso aqui é para vocês entenderem. Isso aqui é uma podridão por bactéria. O fungo, ele deixa preto, né? Na realidade, tudo é podridão, certo? Então, isso para mostrar para vocês que a nossa plantinha do nosso vídeo, ela não está com podridão. O problema dela é estresse hídrico. Vou deixar ela aqui de lado. Então, eu dei uma pausazinha, né? E fui lavar minhas mãos porque eu estava mexendo com bactérias, né? Fungos e bactérias. E para não contaminar a nossa plantinha, que já está bem sofrida, né? Então eu tive que fazer isso. É importante você lavar suas mãos e esterilizar para que você não venha contaminar a sua nova planta. Então, como é que nós vamos fazer? Primeiro procedimento que eu ia fazer é tirar ela do vaso. Foi o que eu fiz, tá? Tirei ela do substrato, examinei as suas raízes e vi que não tinha nenhuma podridão. Mas observei uma coisa muito interessante. Ela não tinha raízes ciliares, praticamente quase não tinha raízes ciliares. O que é isso? Essas raízes fininhas. Que essas raízes fininhas são as responsáveis para levar o alimento para a planta. E ela tinha poucas raízes. Vocês observam que ela não tem quase raízes ciliares. Ela não desenvolveu raízes ciliares. Por que ela não desenvolveu? Provavelmente foi um problema de substrato. Ou o substrato estava muito ácido, aquele que ela estava, né? Alguma coisa aconteceu para ela não conseguir desenvolver suas raízes de alimentação. Isso foi que causou a desnutrição da nossa plantinha. Por quê? Porque em vez dela tirar os nutrientes do solo, ela estava tirando os nutrientes do seu próprio caudex. Por isso que uma plantinha, quando ela apresentar com caudex murcho, geralmente é porque ela não está se alimentando dos nutrientes do solo. Ela está tirando da sua reserva, que está nesse caudex. Pronto, então feito isso, né? Descobri que a minha plantinha não está com podridão. O que foi que eu fiz? Eu deixei ela 20 minutos no fungicida para evitar qualquer contaminação, né? E deixei 2 dias ela, como eu sempre faço, vocês assistem nossos vídeos, sabem que eu sempre quando eu replanto uma planta, eu deixo ela descansando fora do substrato no mínimo 2 dias, no caso dela não ter nenhuma podridão. Se tiver podridão, eu deixo mais dias, vocês já sabem disso. Então eu deixei ela 2 dias descansando, penduradinha, né, no varal. E agora eu vou fazer o replante dela, porque ela está sadia. E ela precisa voltar para a terrinha para se alimentar. Aí vocês observam das folhas, né? Eu sempre costumo cortar as folhas. Por quê? Porque essas folhinhas, elas requerem muita energia da planta quando ela está se recuperando. Então eu prefiro deixar só a pontinha do olho, a folhinha do olho, né? Que é esse ápicezinho aqui. Então você já entendeu a diferença de caudex murcho, certo? Que é estresse hídrico para podridão de raiz, certo? Essa mata, a sua plantinha morre instantaneamente, da noite para o dia. Mas essa aqui não, essa aqui você consegue recuperar, certo? Então eu vou plantar ela no substrato, voltar ela para a sua terrinha e a gente vai finalizar o processo. Vamos fazer aqui, né? Botar mais aqui uma terrinha, para ela ficar bem no alto. Toda princesa tem que ficar no alto, né? Então, como é que eu vou fazer aqui? Ela vai ficar no alto. Vou colocar 2 estacas, ou seja, 2 palitos, né? Para poder sustentar ela, porque ela não tem sustentabilidade sozinha. Quando ela começar a desenvolver as suas raízes aqui, ela vai começar a se sustentar só. Aí, com o tempo, eu tiro esses palitos aqui. Geralmente eu faço isso. Em todos os meus vídeos vocês veem que eu boto esses palitos para sustentar a planta, porque ela tem que ficar fixa. Se você replantar a sua planta e ela ficar mole, o que vai acontecer? Ela não vai conseguir fixar a raiz no solo. Ela não vai conseguir se desenvolver. Então eu geralmente faço isso. Prendo ela em 2 palitos, aqui ou 3, dependendo do tamanho da planta. Às vezes até só 1. E aqui eu vou botar o substrato nela, né? Pronto. Ela está fixa, certo? Aí eu vou fazer isso. Vou completar. Vou botar nessa bacia aqui, porque aqui geralmente eu faço nas bacias pequenas, mas essa daqui eu já quero deixar ela se desenvolver aqui mesmo. Eu quero que ela cresça raiz, não quero que ela engrosse raiz, eu quero que ela cresça, porque a diferença da bacia pequena para a bacia grande é
você desenvolver a raiz ou crescer as raízes que ela não tem. No caso dela aqui, ela não tem raiz, ela precisa crescer. Então eu estou dando aqui bastante alimento para ela. Esse substrato, nós já temos a preparação dele no nosso canal. Você pode ir lá procurar aí no card, né? Você vai ter a opção de descobrir como é que eu faço esse substrato. Eu fiz uma pequena adubação com adubação orgânica, olha. Eu já falei também nos nossos vídeos anteriores, tem um vídeo explicando aí o que é que eu uso no substrato para replante, certo? E aqui eu estou replantando a nossa plantinha. Quero deixar ela desse jeito porque eu quero que ela cresça forte e saudável. E aqui a gente vai botando o substrato, cobrindo ela aqui. Vou deixar só essa batatinha de fora, para cima para você ver. Vou deixar só essa raizinha grossa de fora e as pequenininhas vão ficar cobertas aqui. Uma terrinha nova, airada, que aqui ela vai ter todas as condições para desenvolver as suas raízes ciliares e ter uma boa alimentação e crescer saudável e forte, né? Forte porque quando ela está bem saudável, ela fica mais difícil das pragas pegarem ela, né? Então aqui nós replantamos a nossa plantinha e para ficar mais bonitinho, né? Isso é opcional, você faz se você quiser. Que eu gosto de fazer, já que eu não vou mexer nela durante um bom tempo. Provavelmente que ela vai ficar até um ano de idade, nessa bacia, né? Porque ela vai ter muito espaço para crescer. Dependendo do crescimento dela, eu vou levantando o caldex dela. Aí eu gosto muito de usar essas britas aqui, ó. Chama-se pedrisco, né? Tem duas opções, ou a brita zero, ou você vai no depósito e procura pedrisco. É aquelas pedrinhas para construção. Eu gosto de fazer só para... Isso ajuda muito na manutenção, né, o substrato fica sempre úmido, né? Não seca com muita facilidade. Então, assim, é importante, meus amigos, minha amiga que você está assistindo, ouvindo esse vídeo, é importante que você não regue ela durante 3 dias, certo? Com 3 dias é que você vai começar a fazer a primeira rega. Porque eu estou replantando, ela não tem raízes ciliares. Ela precisa primeiro formar suas raízes ciliares. Então esse substrato aqui, ele automaticamente ele vai umedecer, né, por causa da umidade. E aí ela não precisa de água nesse momento, certo? Aqui ela não vai morrer porque ela já tem águazinha, já está tirando, ela vai continuar tirando as suas necessidades desse caldex. Mas a partir do momento que ela começar a desenvolver suas raízes, ela vai tirar o seu alimento do próprio substrato. Então durante 3 dias você só começa a regar a partir de 3 dias. Como é que você vai fazer essa rega? Esse vídeo vai ser bem completo, né? Você começa a regar pelas laterais do vaso, certo? Nunca jogue água aqui, ok? Coloque aqui a água, pouca água, só para manter esse substrato úmido. Então é isso, meus amigos. Aqui a gente veio hoje, mostrou esse procedimento. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Se você gostou, curta o nosso vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Clique lá no sininho para que você possa receber novas notificações de vídeos. E compartilhe com seus amigos, com uma amiga, com um amigo, aquele que tem interesse em cultivar rosa do deserto, aquele que quer aprender mais alguma coisa, o que a gente souber, a gente vai ensinando aqui pelo nosso canal. Então até lá, até o próximo vídeo.